No livro de Lucas, capítulo 8, versículo 40. Fala o seguinte: ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava morta. Versículo 49. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Pai, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já fez, Senhor, pela tua presença. Nós te louvamos pela tua unção neste lugar, porque a tua unção tem quebrado toda a resistência. Meu Deus, que toda a obra do mal, Senhor, aquilo que vem para atrapalhar, para resistir a tua palavra, que caia por terra. Espírito Santo, ministra aos nossos corações, fala de forma poderosa, para que nós venhamos entender a tua palavra, e que nós saímos daqui alimentados, Pai. Eu te peço isso em nome de Jesus Cristo, amém. Sabe, queridos, muitas vezes nós não entendemos porque é que, assim, às vezes Deus demora a atender nossos pedidos, né? nossas petições. E muitas vezes nós ficamos até chateados com Deus, às vezes. Muitas vezes murmuramos, muitas vezes questionamos para saber por que Deus está fazendo isso. Sabe, muitas vezes nós perguntamos, né, será que Deus não tem prazer na minha cura, naquilo que eu espero, naquilo que eu desejo? Será que Deus não está ouvindo? Será que Ele se esqueceu de mim? E muitos questionamentos vêm, queridos, né, vêm. E aqui nesse livro de Lucas, capítulo 8, narra a história de um homem chamado Jairo, que ele conseguiu entrar na rota do milagre. Porque muitas vezes nós não entendemos as coisas espirituais. Muitas vezes a gente leva uma vida carnal, uma vida humana, sempre focada, sempre com os olhos voltados para as coisas naturais, e nós não entendemos as coisas espirituais. Mas a rota do milagre, ela nos leva para caminhos espirituais. Amém? Porque o homem carnal, ele não consegue viver as coisas espirituais. E as coisas espirituais, elas não se veem, mas ela é resultado da nossa fé. A pastora Simone estava falando, né, quando ela estava orando, ela citou um texto da palavra que fala que aquilo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. A nossa atitude na terra, ela move o mundo espiritual. E nós precisamos entender isso. E nós precisamos permanecer
todos os dias, em todos os momentos, sabe, tendo atitudes de fé, atitudes que gerem no mundo espiritual resultados que venham contribuir para que nós recebamos aquilo que nós buscamos. E a Bíblia fala desse homem chamado Jairo. Quem era Jairo? Jairo, ele era um homem importante. Ele era líder da sinagoga. Ele era um homem bom, um homem religioso, que cumpria com a sua religião. Era um homem conhecedor das leis. E talvez você seja uma pessoa boa, religiosa, que vem para a igreja, que procura fazer aquilo que é o normal de um crente. Mas por que é que mesmo assim vem situações sobre nós? Por que é que Deus permite essas coisas? Sabe, queridos, muitas vezes Deus permite certas coisas, porque Deus quer nos testar e encontrar em nós. Deus, Ele deseja encontrar em nós atitudes corretas, atitudes que nos faça entrar na rota do milagre, porque Deus, Ele é poderoso para fazer o que Ele quiser. Deus é poderoso, irmãos, para fazer o que Ele quiser. E muitas vezes nós não recebemos, porque nós não sabemos entrar na sua presença. Mas esse homem chamado Jairo, ele teve algumas atitudes que o fez com que ele entrasse na rota do milagre, no caminho do milagre. O que é uma rota? Você, por exemplo, você vai lá para Boa Viagem, você pode seguir algumas rotas, né? Você pode ir pelo centro da cidade e, né, pegar ali a Rua Imperial, né, para quem conhece, e pega ali Afogados e pega como é aquela avenida lá? Imbiribeira. E vai direto, você vai sair. Isso é uma das rotas. Ou senão você pode ir pela BR. Mas todas as rotas, elas têm pontos de referências. Sabe, para que você, enxergando esses pontos, você possa partir daquele ponto para outro ponto e para mais outro ponto, até chegar no local aonde você deseja chegar. E Jairo, ele teve a capacidade de enxergar, de conseguir entrar na rota do milagre. E eu queria falar sobre 5 atitudes de Jairo. 5 atitudes que faz parte de uma rota para chegar até o milagre. Porque Deus, Ele quer te abençoar. Fala isso aí para teu irmão, diga: Deus quer te abençoar. Deus quer, irmãos. Pode acreditar nisso. Talvez nós estamos meio que perdidos, né? Hoje eu falei para Anderson, né, para ele pegar a chave lá na casa lá da mulher, e eu dei a rota errada. Eu só vou entrar na rua e pega a primeira esquerda, não é a primeira, é a segunda. Eu dei a rota errada. Aí Anderson falou: pastor, eu estou achando. Eu disse: rapaz, eu entrei na primeira rua, eu entrei, mas era a segunda. Mas ele achou, né? Depois saiu sozinho lá e conseguiu achar. Eu queria falar, irmão, sobre 5 atitudes de Jairo, que fez com que ele encontrasse, com que ele se colocasse na rota dos milagres. E o primeiro ponto, que estava mostrando que ele estava indo pelo caminho certo, é o quebrantamento. Do versículo 40 ao 42, nós podemos ver aqui Jairo em uma atitude humilde. Porque, irmãos, ele sendo um líder da sinagoga,
ele sendo um homem de destaque, um homem religioso, de destaque na sua cidade, ele entendeu de que não era a religião, não era a sua posição que iria fazer com que a cura viesse para a sua filha, porque ele estava passando por um problema meio complicado ali. Ele estava com uma filha enferma, prestes a morrer. E a Bíblia fala, irmãos, que um coração quebrantado o Senhor não despreza. E a Bíblia fala que Deus resiste ao soberbo. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Enquanto você lutar, enquanto você resistir, enquanto você não entender de que o caminho, um dos pontos dessa rota é a humilhação, o quebrantamento, você não vai entrar na rota do milagre. É a humilhação, irmãos. É entender de que se Deus quiser, Ele cura. Se Deus quiser, Ele resolve. Se Deus quiser, Ele faz. Porque operando Deus, quem impedirá? Porque quando Deus opera, irmãos, quando Deus quer, assim, Ele faz e faz e pronto. E esse é um dos pontos. Sabe quando Davi, ele pecou ali com Betseba? Betseba, ela ficou grávida. E ele chorou, Davi chorou. Enquanto, Deus falou de que aquela criança iria morrer, porque ela era o fruto de um pecado terrível. Mas enquanto aquela criança, tinha possibilidade de nascer com vida, ele estava chorando e clamando e buscando e buscando e buscando. Porque ele sabia de que de alguma forma, sabe, em algum momento Deus poderia mudar aquilo como Deus mudou, quando o povo estava lá no deserto, que estava indo lá pelo deserto, que Deus falou que não queria mais andar com o povo, que Deus iria mandar um anjo na frente do povo, porque Deus estava chateado com o povo, e Moisés desejou ver a face de Deus. Enquanto Deus estava ali falando, chateado, Moisés fala para o Senhor: Senhor, eu quero ver a tua face. E ele lá chateado, e Deus falando: eu vou mandar um anjo, que o anjo brincou, o anjo com a cabeça, e Moisés: Senhor, eu quero ver a tua face. Senhor, eu quero ver a tua face. Até que Deus para e fala: como é, Moisés? Eu quero ver a tua face. E ele conseguiu mudar ali, irmãos. Sabe, irmãos, um coração contrito, quebrantado, o Senhor não despreza, irmãos. Não queira brigar com Deus. Sabe, não queira se levantar contra o Deus Todo-Poderoso, o único que pode resolver a tua situação. Como a palavra fala, eu falei e falo de novo, operando Ele, ninguém pode impedir. E você precisa querer estar do lado de Deus, porque a cura, o milagre, ele só vem, só acontece quando nós estamos do lado dEle. Amém? E ali Jairo, ele se quebrantou, e dali ele foi para o segundo ponto da rota. Ele teve uma atitude de coragem. Sabe qual é a coragem? De enfrentar os líderes da sua religião, de enfrentar a religião, de enfrentar a crítica, porque ele estava agora buscando aquele que era uma ameaça para a sua religião. Jesus, ele veio e passou a ser uma ameaça para as religiões. Sabe por quê? Porque ele está acima de toda e qualquer religião. Jesus, ele está acima de tudo e acima de todos, irmãos.
ele não é religião, ele não faz parte de religião. Religião é coisa do homem. Religião não salva, não cura, não transforma, não abençoa, pelo contrário, atrapalha. Qual é a tua religião? Evangélico. O povo nos taxa de crente, né? Mas ele teve coragem. Jairo teve coragem de enfrentar aquilo que as pessoas pudessem falar. Como é que você vai buscar Deus? Cadê teu Deus? E muitas vezes nós somos intimidados. Nós somos pressionados pela sociedade para que nós recuemos. E se você não tiver cuidado, você recua. Eu estava vendo ontem uma entrevista de Ariano Suassuna, que é interessante aquele homem, como ele é sábio. E eu acho que aquele camarada é crente, viu? Ariano Suassuna. Porque ele fala ali sobre Cazuza, né? Ele fala, como é que Cazuza fala que os meus heróis morreram de overdose? Após o meu morreu na cruz, entre dois ladrões. E dele falando também sobre a criação, até pastor Luciano falou quinta-feira, né, sobre isso, de que ele fala, né, sobre a evolução e a criação, né? Ele fala, eles falam lá, os estudiosos falam de que antes era uma molécula que se transformou em célula, e a célula depois decidiu um lado, vamos ser macho, outro ser fêmea, separou e foi para o rio, e virou peixe, e criou uma batana, e voou, e virou passarinho, e depois virou macaco. Ele começa a contar isso, não é mais fácil você acreditar que Deus criou Adão e Eva, porque você tem que ter muito mais fé para acreditar nisso do que para acreditar que Deus criou o homem e a mulher. E ele é interessante demais, que ele coloca muitas coisas assim bem, não é porque para crer na ciência você tem que ter fé. Não é para crer na evolução você tem que ter fé. Porque não é uma coisa que você enxerga hoje. Sabe, e Jairo, ele foi um homem de coragem. Porque ele enfrentou tudo aquilo que as pessoas poderiam falar. Criticar dele, cadê teu Deus? Tu não é crente? Como é que pode isso? Como é que você é crente e sabe, e acontecem essas coisas? Como é que você é um religioso e essas coisas vêm sobre a sua vida? Irmãos, eu não sei, mas eu sei que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que de alguma forma vai cooperar para o teu bem. Vai. Mas por que o Senhor fala isso? Porque a palavra fala isso. E se tem uma coisa que eu acredito é na palavra, irmãos. Eu já vi momentos difíceis também, né? Quando meu filho Davi, com 2 meses, ele foi socorrido e quase que ele morria. Ficou 22 dias internado, 11 dias em coma não, na UTI. E eu olhei ali para o meu filho e vi ele morrendo, sem fôlego. Eu digo, meu Deus, o que é que eu vou fazer? O que eu posso fazer? E fui orar a Deus, irmãos. Se Deus quiser curar ele, Ele vai curar. Se não quiser, ele vai morrer. Mas Deus tratou na minha vida uma deficiência que eu tinha. Eu era muito preocupado com a obra de Deus e não valorizava a minha família. E a primeira obra de Deus na sua vida, ela começa dentro da sua casa. Quando você ama a tua família. Quando você ama, sabe, a Bíblia fala de que se você não honrar primeiro os de casa, você está negando a fé. E eu precisava ser pastor em casa, porque era pastor para muita gente. Eu tinha um carro, eu mandava buscar o povo de carro, e a minha família ia a pé comigo, empurrando um carrinho com Davi, eu acho, na época, com Felipe.
Filho no carrinho lá, empurrando o carrinho. A minha mulher, com raiva, com todo direito. Quem ia a pé e os outros vinham de Kombi, cheio, um pouco vinha cheio de direito. E minha filha, mas tem que mandar buscar o povo. Primeiro você tem que levar a sua família. E era uma verdade, irmãos. Porque, né, depois de um tempo, essa família que eu buscava com tanto amor, que cuidava dessa família, ele tentou dar um golpe dentro da igreja. Tentou dividir a igreja. O que foi que eu fiz, né? Mas eu fiz o bem. Eu não fiz nada de errado. Né? Que se alguém tinha que mudar, não era eu. Eu precisava mudar algumas coisas. Mas, irmãos, Deus, Ele não foi preciso eu passar por um choque. Sabe, para poder eu prestar atenção mais para meus filhos. Né? Olhar mais para eles, olhar mais, né, para o crescimento deles. Né? Comecei a tirar foto deles. Quando o Felipe começou, chupou o primeiro confeito, eu fiquei 2 dias, mas chupou confeito? Aí comprei um bocado de bala para chupar. Tem uma vez que eu comprei uma, quase que ele morreu entalado, bichinho. Pegou daquelas balas de morango, tem um coraçãozinho dura. Dei aí para chupar. Aí, eu digo, meu Deus. E foi a luta. Eu digo, meu Deus. E agora, meu filho? Botei para baixo, bati nas costas. Tá bom agora. Ele, eu digo, meu Deus, está entalado, vou socorrer. Fiquei desesperado. E ele, eu digo, meu Deus, vai morrer sufocado. Aí fui, arrumei um carro, não sei o que. Levei lá para o médico, para a doutora lá. A doutora chegou lá. O que é que ele tem? Você está entalado com confeito, com bala. E ele, eu digo, eu sei que ela foi lá, pegou um pão com queijo, deu a ele comeu. E aí, já tá bom? Ele queria comer. Tem mais um pãozinho aí. Acho que ele está com mais fome do que doente. Sabe, irmãos, existem situações que vêm na nossa vida. Pode acreditar, irmãos, quando vem é para que você mude em alguma coisa. É porque tem coisa que Deus fala e nós não damos ouvido. E nós precisamos passar por um choque. Por um choque para que você acorde. Para que você desperte, para que você entenda o que é que Deus está falando. Só que no caso de Jairo foi ao contrário. Quer dizer, ele estava passando também por uma situação que não era muito fácil. E do ponto de coragem, Jairo ali vai para outro ponto dessa rota, para o ponto da perseverança. Imagina você chegar para Jesus Cristo, Senhor, a minha filha está morrendo em casa. E você se humilha ali diante dele. E você fala para ele as tuas necessidades. E ele está lá ouvindo você falar. Daqui a pouco uma mulher toca ele e ele já para, já está agora, né, tratando de outra situação. E você fica, e a minha situação? Sabe por quê? Porque quando nós estamos passando por algum problema, nós queremos que Deus pare aquilo que Ele está fazendo para olhar para você. Porque nós somos um pouco egoístas, né? Isso a gente pode ver em todos os lugares, né? Porque se você tiver chance, numa fila de um banco, de alguém dizer, vem cá você, né? Porque você quer resolver seus problemas. Você não quer esperar que o problema do outro seja resolvido para depois vir o teu, você quer logo o teu. E ali ele está ali, tendo aquela situação, ele fala, Jesus vai lá para a casa dele, e no meio do caminho ali aparece uma mulher lá, e toca na orla de Jesus, e Lázaro, e Jairo, o que essa mulher veio fazer aqui nesse... E Jesus para e diz, alguém me tocou. Jesus, minha filha está doente em casa, Jesus.
Deixa para lá, o povo está te empurrando. É muita gente. Alguém me tocou. Irmãos, nós queremos que, sabe, Jesus pare tudo. Agora, quando Ele fala conosco, nós dificilmente paramos para ouvir aquilo que Ele está falando. Dificilmente, quando Ele fala conosco, quando Ele nos chama para uma responsabilidade, dificilmente a gente quer parar, porque nós estamos ocupados com muitas coisas. Muitas coisas. Muitas coisas que para nós são mais importantes, são mais interessantes. Dá licença, Jesus, daqui a pouco a gente conversa. E Jairo teve que esperar, irmãos. Jairo teve que ter paciência. Você precisa ter paciência. Jesus sabe daquilo que Ele precisa fazer. Talvez se fosse você, vamos embora para casa. Choquei. Estou chateado com Deus. Deus me abandonou. E Jesus, sabendo do que estava passando, Ele parou para ver lá uma mulher que estava doente há 12 anos. Podendo vir aqui a minha filhinha, doente. E nós começamos a alimentar assim, as nossas deformações. E há quem chegue junto e diga: é verdade, Deus poderia fazer isso, mas Ele não fez, porque Ele está se preocupando com outras coisas. Talvez você não seja tão importante assim, mas eu quero falar para você de que você é importante. Sabe por que você é tão importante? Que Deus entregou o seu único filho para morrer, para que você hoje tenha vida. E Jairo esperou aquele processo, esperou que Jesus conversasse com aquela mulher, que falasse para ela de que ela estava salva, e ela foi curada depois de 12 anos, não é isso? 12 anos, sangrando, 12 anos perdendo sangue, 12 anos tida como imunda perante a sociedade. Mas aquela cura também era importante para aquela mulher. E ali Jairo continua ali perseverando, continua ali esperando em Deus. Sabe, irmãos, muitos querem um milagre imediato, mas o Senhor muitas vezes nos prova para ver até que ponto estamos comprometidos com a sua palavra e com a sua promessa. Se eu acredito nele, eu vou esperar. Agora não é falar da boca para fora, mas expressar uma verdade no nosso coração. Eu vou esperar, Senhor, porque eu sei que o Senhor vai agir. Ainda que eu fique ansioso, mas eu vou continuar esperando, Senhor. E Jairo sai do ponto da perseverança, e ele segue agora ao quarto ponto dessa rota, que é o ponto da fé contra as circunstâncias. O ponto da fé. Está lá ainda Jesus falando lá com a mulher lá, e quando ele fala lá que aquela mulher foi curada, alguém chega para Jairo e diz: Jairo, não adianta mais, não incomode mais o mestre, Jairo. A tua filha morreu, tua esperança acabou, já não tem mais o que esperar, porque ela morreu. E a palavra fala, Jesus fala em João 11, de que se nós cremos nele, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que já esteja na condição de morte, Ele é poderoso para trazer vida. A pastora estava falando sobre o vale de ossos secos. A Bíblia fala que eram ossos sequíssimos, sem nenhuma condição. E Ele fala para que você profetize.
Aquele momento o Jairo estava tendo a sua fé testada. Estava tendo a sua fé testada, porque as pessoas, a notícia que veio foi notícia de morte. Foram palavras que vieram para acabar de uma vez. Para acabar de uma vez com a esperança de Jairo. E eu quero te falar uma coisa: ainda há esperança. Fala para teu irmão isso, diga: ainda há esperança. Sabe, eu não sei o que é que você está passando, que tipo de situação, mas eu sei que ainda há esperança. Porque quando Jairo ouviu aquela palavra ali, na mesma hora Jesus falou para ele. Ele ouviu quando falaram para Jairo. Vamos ler aqui no versículo 49. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente e ela será salva. Jesus estava conversando ali, mas ele viu quando aquela palavra de morte, aquelas palavras que vêm para matar nossa fé, aquelas palavras que vêm para tirar nossa esperança. Sabe, aqueles que já não têm mais esperança em nada, vêm para querer fazer com que seu sentimento de morte invada nossas vidas e mate nossa fé. Quando Jesus ouviu aquilo, ele virou-se e parou aquilo que ele estava fazendo e disse: não acredito nisso, apenas creia, porque a sua filha será salva. Não escute aquilo que estão falando, não escute aquilo que falaram, porque a tua filha será salva, porque a situação será revertida, independentemente de como esteja. Mas está mais grave, não importa como esteja, Ele é poderoso para mudar tudo. Basta uma palavra dEle, irmãos. Basta uma palavra dEle, tudo muda. Né? Teve outro sábio que falou isso: Senhor, ele falou: vamos lá que eu vou lá na tua casa. É o sacerdote não, o oficial, o centurião. Ele falou: vamos lá que eu vou lá na tua casa trazer cura para o teu servo. Ele fala: Senhor, basta apenas uma palavra tua. Basta apenas uma palavra, irmãos, para que tudo mude. Só Ele falar. Ele para, ele fala: eu nunca vi fé como essa não. E aquele centurião não estava falando da boca para fora. A diferença está aqui dentro, irmãos. É a certeza daquilo que Deus pode fazer. É a certeza daquilo que Deus pode mudar. Mas ainda que Ele não mude, eu continuo crendo nele. Eu falo como Jó falou: ainda que Ele me mate, nele confiarei. Porque a minha vida ela não se resume em uma cura, porque Lázaro morreu, ressuscitou, mas cadê Lázaro? Morreu de novo. A filha de Jairo foi curada, mas cadê a filha de Jairo? Morreu de novo. Porque o que na verdade importa não é essa vida, irmãos, mas é aquilo que nos está reservado. É nesse caminho de fé, é nessa rota de fé que eu preciso caminhar, que eu preciso acreditar de que há uma esperança para mim, de que há uma nova vida com o Senhor. Porque cadê Jesus? Morreu, ressuscitou, está na glória, e Ele fala que Ele vai nos preparar lugar, e é para lá que eu quero ir, irmãos. Porque muitas vezes nós somos levados, nós nos perdemos na nossa caminhada, muitas vezes até mesmo cristã, porque nós somos levados por aquilo que os ímpios falam e vivem. Cadê José Wilker? Morreu. Daqui a alguns anos ninguém nem lembra mais dele.
E é como não lembro, cadê meu avô? Ninguém sabe nem quem é meu avô. José Valdemar Ferreira. Só quem conhece, eu acho que hoje em dia, papai e mamãe que viu, que eu acho que ninguém mais viu. A única geração viva que viu meu avô, que hoje está viva, é a mãe do pastor Luciano. Meu pai, minha mãe viu, tia Sula. Esses 4. Tem mais alguém? E Tunica. Pronto. Mas é muito pequeno. Ele e Marlúcia era pequeno na época. E ninguém sabe mais. Olha, daqui a 10 anos ninguém nem vai mais falar o nome do meu avô. Porque tudo passa, irmãos. Porque tudo, nessa vida tudo passa. O que não passa é a palavra do Senhor. Ele fala, as minhas palavras não passarão. E eu preciso crer nessa palavra. Enquanto eu puder viver, eu quero viver. Quero fazer, né? Porque Paulo fala, Paulo diz para mim, melhor morrer. Por que Paulo falou aquilo? Porque a Bíblia fala que Paulo foi até o 3º céu, e lá ele viu e ouviu coisas inefáveis. Ele fala, se eu for falar, ninguém vai entender, vai ser escândalo. Depois lá na frente ele fala, eu quero morrer. Porque para mim é melhor. Para mim é muito melhor morrer do que estar aqui vivo. Mas se for pagar algum, fica aqui sofrendo nessa terra. Nós não queremos morrer porque nós ainda não acreditamos para onde nós vamos. Quando fala em morte, a gente só pensa num buraco e o caixão lá, e você sem fôlego dentro do caixão. Você não consegue contemplar pela fé o que te está reservado depois que você morrer. Só não vale se suicidar, viu? Mas a fé nos leva a crer nisso. E nos leva também a lutar pela vida. Para poder viver mais nessa terra, para poder ensinar aos filhos, ensinar as outras pessoas. Não é como Paulo falou, eu quero ficar aqui para poder ganhar mais almas. Queridos, o segredo do milagre é seguirmos baseado na fé. E não no que vemos e ouvimos do mundo natural. E ali ele chega agora no último ponto. No último trecho da rota do milagre. Ele chega no ponto da obediência. Ele decidiu seguir Jesus. Jairo teve que confiar nele e obedecer os seus comandos. A menina estava morta, mas ele falou, vamos lá, vem cá, Jairo, a mãe da menina, Pedro, Tiago e João. As pessoas riam, as pessoas zombavam, e muitas vezes quando nossa fé ela é zombada, muitas vezes nós nos intimidamos com a zombaria. E você não pode se deixar intimidar, porque quando você se deixa intimidar por aqueles que não têm fé, por aqueles que ridicularizam a tua fé, você se torna um deles. O mundo todo pode não acreditar, mas eu acredito. Sabe, essa palavra maldita que vem para matar a fé, ela pode matar 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, 10.000 a minha... Vocês sabem, mas eu não serei atingido. Sabe, pode matar a fé de quem for, mas a minha será inabalável. Porque para viver um milagre, irmãos, você precisa ter uma fé inabalável. E ali, pela obediência, Jairo pôde contemplar um milagre na sua casa. Seja obediente ao Senhor. Seja obediente ao Senhor, e você vai contemplar o milagre dentro da tua casa. Crê em milagre, você crê em milagre?